Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo Reto com Cadu de Castro. Quem assistiu aos vídeos anteriores certamente deve estar estranhando um pouquinho minha aparência, mas é que eu aproveitei esses dias de isolamento para realizar um desejo da Karen, que é deixar ela cortar o meu cabelo, e o resultado é esse aqui, é o que temos para hoje mesmo, né? Bem, a partir deste vídeo nós vamos abordar um tema que faz referência ao mês de abril, isto é, nós vamos falar dos povos originários brasileiros ou povos indígenas brasileiros. O objetivo destes vídeos é o de gerar conteúdo sobre a questão dos povos originários no nosso país, para que professores possam trabalhar, por exemplo, com seus alunos, para que pessoas que têm interesse sobre o tema possam se aprofundar um pouco mais, mas essencialmente para desconstruir a narrativa criada pelo colonizador e largamente replicada pela sociedade dos não-índios até os dias de hoje. Portanto, a ordem do dia é descolonizar as mentes. Eu trabalho com povos indígenas desde o ano de 2005, em que eu fui convidado pelo povo Guarani da aldeia do Rio Silveiras, que fica na região aqui do litoral norte de São Paulo, entre Bertioga e São Sebastião, a desenvolver um projeto lá na aldeia, e a partir daí a gente estabeleceu uma relação que foi se estreitando com o passar do tempo, e neste ano de 2020 eu completo 15 anos de trabalho lá na aldeia, estando constantemente presente lá e desenvolvendo uma série de projetos durante esse tempo. Em 2019, a convite do Sesc Roraima, eu desenvolvi alguns projetos também em comunidades das etnias Wapchana, Taurepang e Macuxi, que fazem parte de programas que são executados pelo Sesc Roraima atualmente. Portanto, são 15 anos de trabalhos com comunidades indígenas, de uma relação estreita com algumas dessas comunidades, que me credenciam a abordar essa temática nesses vídeos, então, que nós vamos publicar nas próximas semanas. Bem, há diferentes teorias em relação à chegada dos povos originários ao continente americano. Uma delas trata da vinda pelo Estreito de Bering, né? Então, um estreito que separa a América da Ásia, que num período de resfriamento da Terra teria se unido por intermédio do congelamento do mar, formando assim um caminho de travessia para esses povos. Algumas outras teorias falam da chegada de diferentes grupos por diferentes lugares em tempos diferentes. O desenvolvimento tecnológico desses povos variaram de acordo com a necessidade de cada uma dessas sociedades, ou seja, o local em que elas estavam instalados demandavam conhecimentos específicos. Por exemplo, os povos do altiplano tinham que conhecer bastante da astronomia, tinham que conhecer muito do clima local para saber quando plantar e quando colher, senão corriam risco de morrer de fome. Muitos desses povos, inclusive, tinham tecnologias e conhecimentos superiores aos dos europeus que colonizaram as Américas. No entanto, como as narrativas foram construídas pelo colonizador, pouco se fala sobre isso. Em 1492, em busca de um caminho para as Índias, via Ocidente, Cristóvão Colombo chega na ilha de Hispaniola, que fica na América Central. Lá, achando que tivesse chegado às Índias, nomeou os povos que habitavam a região de forma genérica de índios. Assim, o termo índio, ele deriva de um equívoco criado pelo colonizador. Dessa forma, muitos dos originários rejeitam esse termo, principalmente na atualidade. O ideal é chamá-los de povos originários, povos indígenas, ou mais correto, o nome da etnia de cada um. Por exemplo, os guaranis são guaranis, os cuicuros são cuicuros, Macuxi, Wapchana, Taurepang e assim por diante. Quando os portugueses encontraram essas terras, estima-se que vivessem por aqui
de 2 a 10 milhões de pessoas. Essa estatística varia muito de acordo com as fontes. Diferentes estudiosos trabalham com números diferentes. Atualmente vivem no Brasil em torno de 900 mil indígenas, divididos em 305 etnias diferentes e que falam mais de 270 línguas. Portanto, considerando o tempo histórico, o processo de extermínio dos povos originários no país, ele foi potencialmente maior do que as vítimas do Holocausto na Europa. Em 1500, quando os portugueses chegaram, a ocupação da costa brasileira se dava majoritariamente por povos de origem tupi. Em algumas regiões nós tínhamos inserção de outros povos de origem não tupi que eram chamados genericamente de tapuias. E no litoral sul do Brasil, a ocupação dos carijós, que eram de origem guarani. Então, as relações que se estabeleceram entre colonizadores e povos originários, elas foram bastante complexas e diversas, de acordo com cada região. Os tupinambás, que ocupavam parte da costa do Rio de Janeiro, com ocorrência também na costa baiana e também no Maranhão, estabeleceram uma relação comercial com os franceses. Eles proviam os franceses do pau-brasil. Em contrapartida, os tupiniquins, que ocupavam parte do litoral paulista, que se estendia de Cananéia até Bertioga. Depois, novamente, o litoral da Bahia, eles estabeleceram uma relação comercial com os portugueses. Eram eles, por exemplo, que cortavam o pau-brasil e transportavam até a área praiana, onde essa madeira era embarcada, levada para a Europa e comercializada com os franceses, que produziam tecidos na região da Normandia. O pau-brasil era utilizado para se extrair uma tintura que dava cor vermelha aos tecidos. Essas relações comerciais se davam em torno do escambo, ou seja, da troca. Os portugueses davam aos indígenas ferramentas feitas de metal, espelhos, colares de conta e outras coisas que eles chamavam de quinquilharias, e em troca tinham para si uma madeira que era comercializada por um valor alto na Europa, que era o pau-brasil. Certamente, né, essa relação ela é importante para a construção de um estereótipo que ainda hoje perdura em relação aos povos indígenas. O português dizia, olha, mas esses indígenas são muito ingênuos, né? Ou seja, são inocentes porque trocam uma madeira tão valiosa por objetos de pouco ou quase nenhum valor. Ora, nunca perguntaram para os indígenas o que eles achavam dessas relações. Por exemplo, os tupiniquins utilizavam ferramentas feitas de pedra. Quando eles entram em contato com um machado feito de metal, para eles isso é uma inovação tecnológica. Então, para vocês imaginarem, para se cortar uma árvore de médio porte com machado de pedra, pode-se levar 3, 4 dias. Com machado de metal, você faz esse mesmo trabalho em poucas horas. Isso é inovação tecnológica. Isso, na verdade, traz um ganho de tempo e de trabalho, de esforço. Portanto, para eles, esses objetos passam a ter um valor bastante grande. Por exemplo, o espelho. Como é que o indígena via sua imagem refletida? Na flor da água. E, claro, não tem a mesma nitidez do espelho. Quando eles se deparam com um objeto como espelho, para eles aquilo tinha um significado mágico. Eles podiam levar o seu reflexo com uma nitidez muito grande para onde quisessem. Então, para eles, o valor desses objetos era muito grande. No entanto, essa interpretação distorcida do colonizador, ela é benéfica a eles, né? Porque quando dão ao indígena o caráter de inocência extremada, de ingenuidade extremada, isso lhes dá o direito de tutorá-los. Com o início oficial da colonização brasileira, isto é, com a chegada da esquadra de Martim Afonso de Souza, com a fundação da Vila de São Vicente, com a instalação dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar e com o início do cultivo da cana no Brasil, com o início do ciclo da cana no Brasil,
as necessidades e expectativas dos colonizadores se transformam. Consequentemente, se transforma também a relação deles com os povos originários. Ora, para se plantar cana é necessário terra. Quem é que ocupava majoritariamente a terra? Os indígenas. Então vamos tomar as terras dos indígenas. Era necessário também mão de obra. Qual era a mão de obra abundante? A mão de obra indígena. Então vamos obrigá-los a trabalhar nas terras de cultivo de cana-de-açúcar. Então, a partir de então, dá-se claramente o roubo das terras, e a escravização dos povos indígenas. E como é que eu justificaria o roubo das terras e a escravização dos povos originários? Ora, por intermédio da construção falaciosa do caráter desses povos. Então, eu atribuo a eles características negativas, como, por exemplo, a preguiça, que é um pecado capital para o europeu. Portanto, se ele não se dá ao trabalho, que enobrece o homem, que é, na verdade, visto como uma graça divina, isso me dá o direito a escravizá-lo. Se ele não trabalha a sua terra contento, isso me dá o direito de tomar a terra dele para mim e aí sim trabalhá-la da forma correta. E é assim que se constroem os estereótipos que repercutem em relação aos povos indígenas até os dias de hoje. Ou seja, alguém ingênuo, alguém preguiçoso, que dá o direito do colonizador de obrigá-lo a trabalhar, de escravizá-lo, e quando ele não se dava a obediência e não se dava a escravização, ele era considerado hostil. A esses, o colonizador tinha o direito de exterminar. Ainda hoje, a sociedade não indígena reproduz atrocidades que foram cometidas desde o início da colonização do Brasil. Os discursos com relação à necessidade de ocupação de terras indígenas continuam se reproduzindo até os dias de hoje. Hoje se escondem também sob uma outra falácia, que é o da socialização dos indígenas. O que significaria isso? Tirá-los das terras em que eles vivem e levá-los para áreas urbanas, para eles se integrarem à sociedade dos não indígenas. Portanto, a integração, a socialização desses povos, elas são argumentos falaciosos que escondem por trás de si, mais uma vez, uma relação de opressão, de violência e de crime contra os povos originários. Por hoje a gente encerra por aqui. Eu gostaria de convidá-los para o próximo vídeo em que a gente vai abordar melhor a questão da diversidade da cultura indígena no Brasil. E reforço, fique em casa, estamos num processo de isolamento por conta da pandemia da Covid. Se protejam, porque assim protegemos a todos. Um grande abraço e até a próxima.